Casagrande, Boa tarde. você Boa de casa. tarde. Olha, hoje tem um monte de drone por Tem aqui. informação. Tem drone do Botafogo, tem drone do Flamengo, tem drone do Vasco, não tem? Tem. Se não tiver, ele vai ter que arrumar um agora. corre Problema atrás. dele. Eu tô escrevendo aqui Se agora. vira, Vai se tirar vira, férias, se vira. corre atrás agora. Tem um monte de drone. A gente só pede pros coleguinhas. Se compartilhar os drones dos meninos, só dá o nominho dele. Só isso que a gente pede, tá? Boa tarde. Ontem à noite, uma suposta postagem do meia De La Cruz incendiou a torcida do Flamengo. Muita gente repercutindo essa postagem dele. Vene, conta pra gente, porque é uma conta verificada, parece ser do De La Cruz. E o que ele disse aí, ô Vene? Em espanhol, por favor. Não, em espanhol você vai me quebrar. Tendo a donde quero ir. Tô indo pra onde eu quero ir. Perfeito. Pois aí é. todo mundo falou disso aqui, até a própria imprensa tradicional. Isso é verdade ou mentira, Vene Casagrande? Bom, vamos lá. Quando eu li isso aí, de fato eu achei que fosse ele mesmo, porque parece muito a conta dele. Se a gente parar e analisar, primeiro que é uma conta verificada no Twitter, né? Então, aí tem o nome De La Cruz. O arroba parece ser de fato dele. Aí, só que eu mandei para pessoas que acompanham a carreira dele, que administram a carreira dele, e me falaram, olha, Vini, essa conta é fake. Cuidado que essa conta é fake. Essa conta tinha 50 e poucos mil Sim, ainda seguidores. Tem. Ainda né? está ativa essa conta. O que é um absurdo, porque de fato parece. E muita gente caiu na fake news dessa conta, né? Porque dá a entender que é o De La Cruz, só que não é o De La Cruz. E me chamou muita atenção porque a orientação passada ao jogador pelo staff dele é não fala nada, não dá entrevista, não comenta nada de Flamengo, a negociação está em andamento muito próximo de ser sacramentada, mas você tem que ficar em silêncio, não fala nada para não atrapalhar com o River Plate. E quando eu vi essa postagem, me chamou atenção. E aí encaminhei para as pessoas que tomam conta da carreira dele e me falaram, olha só, cuidado porque essa conta é fake, não é o De La Cruz que está postando isso aí. Você foi o primeiro a dizer que isso era mentira? Eu não disse em nenhum momento que é mentira, assim, nas minhas redes sociais. De verdade, eu em nenhum momento eu falei. Você só está dizendo aqui? Só estou dizendo aqui, porque então você assim, que caiu no fake do De La Cruz é fake? Óbvio, eu poderia até dizer, Isso. mas, cara, se é uma, assim, uma fake news, uma não notícia, eu, como jornalista, eu fico na minha. Vai ter gente que vai pegar isso aí, vai acreditar, o que eu lamento pela conta fake, tá? Não lamento nem pela pessoa, a pessoa não tem culpa, cara. Porque, de fato, parece muito. Agora, aí é um outro debate, como é que uma rede social permite uma conta fake ter uma conta verificada? Aí é um outro debate. É um outro debate. Mas olha aqui, esse fan account, que é a conta de fã, ele não estava antes da publicação. Não estava, ele botou depois. Que ele colocou. É isso aí. Sinalizando que é uma conta, mas é uma conta de um fã. Lembrando que muita gente, nessas condições, devia seguir essa conta achando que era o De La Cruz. Isso é um perigo. E eu sou super contra, e não vai ser o debate agora, eu vou contigo de De La Cruz, mas vou dar a alfinetada aqui. Eu sou super contra esse negócio de comprar o selo azul, porque esse selo protege as pessoas que têm a vida politicamente exposta. Pois é. E aí você compra o selo, fala o que você quer, põe a foto do cara ou da pessoa que é pública de verdade. Hoje em dia o Instagram também começou a vender esse selo. E aí você fica meio desnorteado. E se você for reclamar na rede social, que no caso é o Twitter, eu já sei qual vai ser a alegação. Em nenhum momento ele disse que é a pessoa. Sabe? Foi uma mensagem que entre linhas parece ser ele. Antigamente mas, você mim, tinha é um que absurdo. conquistar esse selo como pessoa pública ou como um comércio e tal. Hoje em dia você só compra e você já tem. Ô, Pedrosa! Você acreditou que era o De La Cruz? Muita gente acreditou. A maioria das pessoas acreditaram. Não acreditei porque eu sou amigo do Vene Casagrande, cara. Pô, obrigado pela Então, moral, cara. Você tá querendo dinheiro emprestado? Não. Ah, tá. Entendeu? Vou sair de férias aí e ficar com saudade de vocês. Ah, justo. Entendeu? Mas não acreditei por conta disso. Ao mesmo tempo, também não seria nenhum absurdo se ele dissesse aquilo que o fake disse, né? É verdade. Porque é o que tá acontecendo, né? É verdade. Então, assim, é uma fake nem tão fake. Mas, obviamente, a gente sempre batalha contra as fake news. Isso aí é um completo absurdo, ainda mais justamente porque tem um arroba, tem o verificado, a conta, mas ao mesmo tempo esse é um trabalho nosso, infelizmente, virou um trabalho dos jornalistas desmentir notícias, que era uma coisa que antigamente era até antiético,
mas muitas vezes, ainda mais com o avanço das redes sociais, a gente tem que fazer isso porque o nosso trabalho é com a responsabilidade e com a informação. Você tem alguma atualização do De La Cruz? Do ou De La Cruz não tem nenhuma novidade. Tá. O Flamengo só vai pagar a multa rescisória e pronto. Daqui a pouco tem outro drone de Vene Casagrande. Você conversou com o Marcos Braz. Pode contar, né? Você conversou com o Marcos Braz e tem um drone em relação a isso. E também daqui a pouco o Lucas Pedrosa vai soltar pistas para contar qual o destino dele nas férias. Isso não foi combinado. Vai pensando numa pista aí. O problema é seu. Eu soube disso agora. O problema é seu. Mas eu acho. Mas daqui a pouco o Vene tem mais um drone, porque ele... Qual é o drone aí que você tem? O do De La Cruz você já contou que é fake, né? Mas não a chegada, mas a publicação. O que você conversou com o Marcos Braz? Sempre bom explicar. Sempre bom, que depois pega o pote, Vamos o pote lá, vai Fernandinha. É o seguinte, novamente, uma notícia que tomou conta aí do noticiário nas últimas horas envolvendo Flamengo e Corinthians. Por quê? A imprensa paulista noticiou que o Corinthians e o Flamengo estão acertando um acordo dizendo que o Fausto Vera vem para o Flamengo e o Flamengo, nessa troca, vai mandar o lateral direito Mateuzinho e o volante Thiago Maia. Entrei em contato com o Marcos Braz para entender toda essa situação, para ver se era verdade. Ele falou, Vene, hoje não tem nada disso, não procede nada. Em nenhum momento a gente abriu conversa com o Corinthians para poder fazer troca, nada disso. Aí eu perguntei, mas e no futuro? O Flamengo pode tentar a contratação no Fausto Vera? Ele falou, Vene, tudo pode acontecer, mas hoje não tem nenhuma negociação, muito menos por troca. A gente jamais ia fazer isso nesse momento. Entrei em contato com os empresários do Mateuzinho e do Thiago Maia, que por coincidência são os mesmos, do escritório do Juliano Bertolucci. Um deles falou assim, Vene, você é um cara super bem informado, você me perguntar isso é até um absurdo com a minha cara. Obviamente, não procede. E também mais um dirigente do Flamengo, esse pediu off total, ele falou, Vene, isso para mim é loucura, a imprensa está passando os limites, isso aí também não procede. Então, nesse momento, não tem nenhuma negociação em andamento entre Flamengo e Corinthians envolvendo Fausto Vera, Mateuzinho e Thiago Maia. Esse é um momento delicado do ano, em que tem um mercado muito intenso e, às vezes, as pessoas soltam porque precisam de uma notícia e, muitas vezes, às vezes, staff solta para dar uma aquecida até no valor do jogador. Ou, às vezes, é só uma mentiraiada mesmo. Muita coisa pode acontecer e, às vezes, é verdade. Ô, DJ Careca, vamos escolher um som que já é a segunda fake que a gente está dando aqui em 10 minutos de programa. Tipo uma coisa assim negativa para quando pintar uma fake news aqui, que esses dois vão sempre desvendar para vocês se é ou não é verdade. Ô, Pedrosa, se fosse verdade seria uma boa pro Flamengo? O Flamengo não faz esse tipo quase nunca de troca, né? A gente não vê o Flamengo fazendo isso, trocar um jogador pelo outro. Não é um modelo de negócio do Flamengo, muito pelo contrário, mas eu acho que não seria um bom negócio porque eu entendo que você negociar o Mateuzinho e o Thiago Maia separadamente valeria mais do que o Fausto Vera. Por exemplo, o Mateuzinho é muito novo. Então você tem mercado no Brasil, você tem mercado na Europa, principalmente na Europa, porque o Flamengo não perde jogador pro Brasil. Agora, a vinda do Fausto Vera não seria má ideia. Eu gosto muito desse jogador. Eu acho que é um cara que é qualificado e que hoje, inclusive, vive tecnicamente, não no Corinthians porque oscilou, mas ele é um bom jogador, hoje ajudaria mais do que o Thiago Maia, por exemplo. Isso aqui não é verdade, tá? Mas se por acaso fosse verdade o interesse do Flamengo nesse cara, seria o interesse nesse cara e não uma troca, né? É isso, exatamente isso. Por isso que eu fiz essa pergunta para o Marcos Braz. Pode acontecer, por exemplo, o Corinthians tentar a contratação do Thiago Maia. Isso pode acontecer. O ponto é o seguinte, a troca envolvendo esses três atletas, nesse momento, não procede, não tem nenhuma conversa em andamento em relação a isso. Muito bem, a gente já tinha... Tu quer bastidores dessa negociação aí? Eu quero. O Corinthians ligou pro Flamengo e falou o seguinte, aí, a gente dá o Fausto Vera e pega o Gabigol. Aí o Flamengo riu. Aí ele foi e falou assim, tá bom, a gente pega o Thiago Maia e manda o Fausto Vera. O Flamengo, tá bom, então leva o Mateuzinho junto. Tadinho. Olha aqui. Garoto bom, demais. Mas a troca Thiago Maia e Fausto Vera seria interessante. Primeira pista sua. Concordo. A minha pista? É. Lembrando que segunda já o Careca tá de férias, tá? Amanhã tem ainda ele aqui. Eu solto. Tem um drone sobre as tuas férias no Vamos Twitter. lá. Não, tem drone. Ah, tem no E Twitter. não é fake news, não. Não? Se eu conheço o Pedrosa, Aí. ele não vai pra um lugar só. Ah lá, cara vai drone fazer do Eurotrip, Sidney. pô. O drone do Sidney. O Pedrosa vai no Beto Carreiro. Tadinho.
Seria muito bom. Foi muito legal quando a gente Foi foi no muito Beto legal. Carreiro. Mas meio do ano. Meio do ano. Verão não é Verdade. lá não é o lugar. Tá, bacana, vai. Você pô. vai pra um lugar ou dois? Eu vou pra 2 lugares, mas Viu? especificamente. Eu conheço, Sabia, cara. Eu conheço, pô. Mas não especificamente, pode falar no onde é. domingo eu já viajo pra um, tá marcado Posso já. falar a É região? avião ou carro? Avião. Posso falar a região? Ah. Dá uma dica, um Dá uma spoiler. dica. Nordeste. Perfeito. Dificilmente o Benê Sabia, Casagrande erra, né? Eu tô no caminho certo. Eu posso dar outra dica já. Eu não gostava de fazer na infância. Era uma brincadeira de criança. Você não gostava? Não gostava. Nordeste? Ih. Olha aí, você vai Quem pra conhece, cá, ó. conhece. Sabe quem tá aqui? Quem tá aqui? A gente mostrou aqui um pouquinho das férias do Pedro. Todo sorridente lá. Tava em Dubai, né? Negócio de 100 mil reais de não sei o que, de quarto, caríssimo. O cara e pagou tal. com a rasta pra cima. Agora é o Everton Ribeiro mostrando o hotel que ele tá com a família. Eles estão no Caribe. Num Tão lugar elegante quanto que ele. chega a Ai. 2 diárias a 25 mil reais. Eu perguntei ao Marcos Braz sobre a renovação dele. Quer que eu fale rapidamente sobre a renovação do Everton Ribeiro? Ah, tem? O ponto... Tu é chato. Olha a gente só. tá falando de férias, tu quer falar de Não, mas é uma vai, informação importante, vai, pô. vai, Eu fala perguntei aí. pra ele, como que tá a renovação do Everton Ribeiro? Simples, resumo aqui. A gente mandou uma proposta de renovação por mais um Pro ano. Caribe? Não, pro Everton Ribeiro. Mas ele tá no Caribe. Não, enfim, isso é e-mail, né? Ou mensagem, WhatsApp. Ah. E a resposta é, vai querer ou não vai? É isso. É o Everton Ribeiro que tem que decidir. Ah, foi assim, mais desse um jeito? ano ou não? Ah, mas aí também tem o mais um ano ou não? É isso, mais um Mas ano ou ele não. quer, você acha que ele quer mais que um ano, é isso? Eu acho que ele quer mais de um ano, mas eu acho que ele vai renovar com o Flamengo independentemente disso. Porque eu não vejo, assim, de verdade, o Everton Ribeiro indo para um outro clube da Série A, por exemplo, do futebol brasileiro. Não? E tendo o status que ele tem hoje no Flamengo, eu, no lugar dele, eu não iria para outro clube. No Vascão ele vai ter. Agora, eu, no lugar do Flamengo, nem ofereceria um ano, mas aí é 8 ou 80. Eu, se eu sou o Everton Ribeiro, eu pego um Olha ano. aí. Quem contratou o Everton Ribeiro pro Cruzeiro foi o Alexandre Matos. Ih, Venê. Cara, Ou seja, relação Vasco, ótima. no Vasco eu cravo, ele não joga. Eu também acho que mesmo? não. Não joga, não joga. Isso aí eu tenho absolutamente certeza, assim, ele não joga. Ele é muito Flamengo. Você acha por ele? Por ele, É, pela família dele. Ele é muito Flamengo. É um menino também, ele não tem um filho que ele Totói. sempre... É como é o isso. nome? Totói, né? Totói, não é? Tem o Guto, acho que é Guto. Enfim, ele tem os filhos mesmo que são mas bem torcedores. Seria muito lindo. pô. Mas assim, Seria? ele ir pro Vasco, ele acabaria com toda a idolatria dele com a torcida do Flamengo. Vocês acham? Sim, Vamos eu tenho relembrar certeza. jogadores que fizeram esse movimento e não causaram isso? Eu sei de um jogador que quase foi e causou isso, o Léo Moura. Ah, mas é verdade. Mas eu acho que o Léo é uma fase de muita, vamos dizer assim, quantos ídolos tem o Flamengo nesses últimos 4 anos? Vários. Na época do Léo, era só o Léo. Não. Não, Quem não, mais não, que não. tinha, gente? Pet. Não, não. Era Pet, ídolo. Adriano Imperador. Obina virou ídolo. Acabou. Não. Ibson é um cara que jogou Mas muito no vocês estão Flamengo. entendendo o que eu tô falando? A gente tá falando de uma década aí, ou mais. Não. Nesse caso agora, em O 5 Juan anos, o era Flamengo ídolo. tem mais. Tem outros. Mas Eu eu tô acho que dizendo que o independentemente número de disso- ídolos agora é tão grande pro Flamengo, pro rubro-negro, que às vezes não sei se Fernanda, tem essa só um dor exemplo. mais. O Gabigol, num podcast, elogiou a torcida do Corinthians e vários torcedores do Flamengo já ficaram revoltados com isso. Mas- Imagina o Everton Ribeiro sendo apresentado no Vasco. Eu entendo. Eu acho Esquece, que a acaba questão a hoje é a idolatria. rede social. Mas, a rede social, ela torna as coisas maiores. Porque a gente for para pensar vários, pô. Felipe é um dos maiores ídolos da história do Vasco, jogou no Flamengo. Bebeto, ídolo do Flamengo, jogou no Vasco, foi campeão brasileiro pelo Vasco. O próprio Andrade jogou pelo Vasco, que é ídolo do Flamengo. Sim. Dá pra relembrar Mas é vários. por isso que eu falei, vamos lembrar nomes que não aconteceram isso. E outra, no Léo O Moura Romário, foi pô. um... Romário. No Léo Moura foi um chilique da torcida do Vasco, Não, lembra? não. A torcida do Flamengo. Não, foi a torcida do Flamengo. E a do Vasco? A do Vasco, não. Eu lembro que eles chilicaram, não? O Vasco estava tão mal naquela época, Fernanda, que contratar o Léo Moura era bom negócio. eu achei que foi a fosse a mesma torcida do época. Vasco. Ele nem foi, Foi o quê? 2017? 18? 2016, eu acho. ele nem 15, foi pro 16. Vasco. E muitos torcedores do Flamengo É. não consideram o Léo Moura ídolo por conta desse quase, Caramba. O quase que é um ídolo. absurdo, porque o É. Léo Moura... Sim, É nem vou verdade. O entrar que o nesse Léo Moura mérito. fazia era sacanagem. O ponto é, se o Everton Ribeiro vai pro Vasco, a idolatria dele acaba? Na minha opinião, sim. Eu não sei se acaba, mas vai manchar. É isso. Vamos falar do Vasco?